Sim. porque a partir de hoje um forte ciclone deve atingir parte do Brasil e deixa o país em alerta para temporais, inclusive algumas regiões já estão registrando. As regiões mais atingidas são o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quem vai detalhar para a gente como deve ficar o tempo nesta semana é o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Murilo Machado Lopes, com quem a gente conversa aqui. Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida, tudo bem? Olá, Eduardo. Olá, Rayane. Um prazer estar falando com vocês, sobre esse sistema meteorológico que vai trazer impacto, especialmente para a região sul do Brasil. Eu pergunto primeiro para você, quando e como esse ciclone deve se formar? Bom, nós temos a partir de hoje, uma área de baixa pressão avançando a partir do norte da Argentina em direção ao Rio Grande do Sul, e esse sistema ele vai ganhando intensidade, ou seja, a pressão atmosférica vai caindo conforme esse sistema avança pelo Rio Grande do Sul, entre hoje e amanhã especialmente. E aí esse sistema, ao avançar em direção à costa do Rio Grande do Sul, deve ganhar bastante intensidade. E aí sim começar a provocar ventos mais intensos, A gente deve ter uma situação de chuva já a partir de hoje no Rio Grande do Sul, Mas amanhã, especialmente, a gente tem um cenário de bastante chuva, acumulados elevados de precipitação que podem pontualmente chegar a 100 milímetros e também a intensificação dos ventos a partir da noite da terça-feira. Oi, Murilo, boa tarde para você. Eu já aproveito para te perguntar, os ventos, eles podem chegar a quanto? Poderá ter granizo? A gente está acompanhando as últimas notícias, entre 100 e 130 km por hora. Isso está confirmado mesmo, segundo essas informações do ciclone? Sim. Esse ciclone ele vai ganhar bastante intensidade sobre o leste do Rio Grande do Sul. Então, de modo geral, a gente pode esperar que as rajadas mais fortes fiquem na costa do Rio Grande do Sul e também no litoral sul catarinense. Especialmente nessas regiões, o vento pode chegar aos 100 km por hora e, pontualmente, inclusive, passar essa velocidade, o que pode causar transtornos, especialmente nessas áreas que ficam próximas ao litoral. Em relação à chuva, ela é uma chuva que vem com risco baixo para temporais, de modo geral, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná podem ter um pouco de temporais ainda acontecendo, e depois mais para frente São Paulo, ao longo da terça e quarta-feira. Mas nesses setores, especialmente, a gente tem condição a temporais isolados, mas as rajadas de vento, em sua maioria, vão estar associadas a essa circulação ao redor do ciclone. Então, especialmente essas duas áreas, litoral do Rio Grande do Sul e sudeste e sul de Santa Catarina, e depois com rajadas um pouco menos intensas, aí sim, o litoral de São Paulo e também do Paraná, a partir da quarta-feira daí. Murilo, agora eu pergunto para você, dentro desse ciclone tem o risco de se formar um tornado, como aconteceu recentemente, aquela tragédia em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná? Bom, nós temos, uma questão de distinção ali entre o que é um tornado e um ciclone, O ciclone é um sistema meteorológico que abrange um milhar de quilômetros, A gente está falando ali de cerca de 800 a 1.000 quilômetros. Então, é um fenômeno de grande escala que nós chamamos, Já os tornados estão associados a tempestades quase que individuais, tempestades individuais. Então, nessa condição, um ciclone pode favorecer a ocorrência de tempestades, as supercélulas, as tempestades rotativas, como aconteceu no dia 7 de novembro. Mas esse evento de agora ele vai destoar bastante disso. Apesar de nós termos um ciclone, como aquela vez, se formando sobre o Rio Grande do Sul, dessa vez a gente praticamente não tem risco para tempestades severas, violentas, nem tempestades rotativas. E aí a questão de tornados também fica muito restrita. A gente não deve ter eventos intensos associados a esse ciclone. Quando eu digo eventos assim, a gente está falando de tornados puramente. Não se pode descartar a ocorrência, por exemplo, de trombas d'água na região costeira, isso pode acontecer, mas é uma situação totalmente diferente do que nós tivemos, por exemplo, no mês de novembro passado. Murilo, quando a gente vê notícias assim falando sobre temporais, sobre tempestades, acho que existe um medo da população, principalmente das regiões que foram citadas, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Existe a possibilidade de algum desses estados ser mais atingidos por esse temporal ou segue sendo apenas a região de Santa Catarina, ali o litoral de Santa Catarina e um pouco da região do Rio Grande do Sul? Pois então, o Rio Grande do Sul vai ser o estado que mais vai sofrer as consequências desse evento, Porque o ciclone se forma sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, dessa forma, a gente vai ter os maiores acumulados de precipitação acontecendo aqui no estado, E também as rajadas de vento mais intensas se concentrando no litoral do Rio Grande do Sul. Santa Catarina vai sentir os efeitos disso, Isso é o estado mais próximo, especialmente nas áreas da serra ali, A gente vai ter ventos intensos, são pontos de altitude, mas nos demais estados, uma chuva menos intensa. A gente tem vento menos intenso também,
né? E aí é uma consequência secundária, não no momento mais intenso do ciclone, porque esse ciclone ele se forma entre terça e quarta-feira, e quarta-feira ele vai se deslocando para alto mar, né? Então a gente vai ter um efeito secundário dele acontecendo, especialmente na região sudeste, e ali a gente vai ter um cenário mais típico, né, de verão, com aquecimento, aí alta umidade, e aí um pouco mais de vento nas áreas costeiras. Mas aí esses temporais que podem acontecer na região sudeste, eles não estão diretamente associados ao ciclone, né? Mas sim um efeito de uma convergência de umidade que esse ciclone vai trazer para a região sudeste, mas aí na quarta-feira. Obrigado, viu, Murilo, pelas informações. Qualquer movimentação no clima, a gente volta a acionar você. Obrigada, boa semana.